Fala galera, análise dos resultados e classificação após a 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E reforço aí o pedido para você se inscrever no canal, já que a gente está quase chegando na marca dos 100 primeiros inscritos, então peço aí tua ajuda para a gente bater essa marca o mais rápido possível. Então vamos lá. Começando pelos resultados da rodada, o Bragantino venceu o Corinthians por 1-0, Santos empatou em 0-0 com o Cuiabá, Vasco 1-0 no Botafogo, Goiás 1-0 no Coritiba e Fortaleza e Flamengo empataram por 0-0. O Inter ganhou do Cruzeiro por 2-1, Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, Grêmio 1-0 no Bahia e América empatou com o Atlético Mineiro por 1-1 e fica faltando aqui um jogo atrasado, que é entre São Paulo e Fluminense. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É a gente tentar responder a duas perguntas. Se o resultado do jogo do teu time condiz com as oportunidades criadas na partida e também se o desempenho do teu time no campeonato bate com as atuações dele nas partidas até aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para uma estatística que eu já venho trabalhando aqui no canal em várias outras análises, que é a expectativa de gols. Eu não vou entrar aqui no detalhe do conceito. Se fizer sentido, você pode pausar o vídeo aqui e dar uma lida. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a expectativa de gols, ela ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que ela criou. Então é simples. Para cada chute, a gente atribui uma expectativa de gol. Quanto mais próxima de 1, mais aquela oportunidade deveria ter virado o gol. Quanto mais perto de 0, menor a chance dela ter virado o gol. E a gente soma todos os chutes da partida e a gente chega aí num placar estimado para cada um dos times com base na qualidade das oportunidades que eles criaram. Então, vamos para a análise. O que a gente tem aqui? A gente tem o placar real das partidas, a gente tem o placar estimado aí, baseado na expectativa de gols. Agora aqui eu estou trazendo esse índice que vai de 0 a 100 e ele vai ajudar a gente a entender o quão discrepante foi o placar real do placar esperado com base na expectativa de gols. A gente já entra em mais detalhes sobre isso. E aí depois a gente vai passar por uma parte aqui de expectativa de pontos, que também eu detalho um pouco melhor mais para frente. Então agora eu vou escolher aqui um jogo que vai ser o que teve o índice aqui mais próximo de 100, né, o maior índice, para a gente tentar perceber essa questão da diferença entre os placares reais e baseado na expectativa de gols. Então vamos pegar aqui o jogo entre Cruzeiro e Internacional. O placar real desse jogo foi 2-1 para o Inter. Mas quando a gente olha para as oportunidades que cada uma das equipes criou, a gente vai ver que a expectativa era que o Cruzeiro marcasse 1.4 gols com base nas oportunidades criadas e o Internacional 0.6. Então a gente vai ver aqui que, em geral, os placares não vão bater, né, entre o placar real e o placar baseado nas oportunidades, né, na expectativa de gols. E a gente tem basicamente aí dois fatores que vão explicar por que esses placares são diferentes, que é o desempenho dos jogadores nas finalizações. Então ele pode ter uma oportunidade boa, mas ele pode finalizar mal ou finalizar bem. E também no desempenho dos goleiros, né? Então poderia ser uma oportunidade com baixa expectativa de gol, o atacante finaliza, seja bem, seja mal, e o goleiro pode fazer uma boa defesa, ou ele pode tomar um frango, e tudo isso aí vai influenciar nessa diferença dos placares. Então a gente vai ver aqui que nessa rodada o placar mais discrepante foi esse de Cruzeiro Internacional, né, com esse índice aqui em 51, lembrando que ele vai de 0 a 100, sendo que 0 seria os placares baterem exatamente e 100 seria os placares serem os mais diferentes possíveis. Então a gente vê que o Inter venceu a partida, mas em termos de expectativa de gols ele teria perdido. Agora a gente pode pegar aqui, por exemplo, o jogo aqui entre América Mineiro e Atlético Mineiro. Então o jogo foi um empate, ou seja, 1 ponto para cada um dos times. E se a gente for olhar o placar esperado, ele está aqui em 1.4 a 1. Então também muito próximo de um empate. E para cada placar aí que a gente olhar, a gente vai ver que quanto maior o índice, mais discrepante vai ser o resultado real do placar baseado na expectativa de gols.
E aí, a próxima etapa aqui da análise é a gente olhar para a pontuação esperada. Então, a gente sabe que numa vitória a pontuação é 3, no empate a pontuação é 1 e na derrota a pontuação é 0, mas se a gente simular uma repetição de cada um desses jogos aqui por uma quantidade bem grande de vezes, a gente vai ver que, com base nas oportunidades criadas, um time tenderia a vencer mais jogos, o outro tenderia a perder um determinado número de jogos e a gente teria aí um número de empates. Através desses percentuais a gente consegue estimar a pontuação esperada para cada um desses jogos. Então, voltando aqui para o jogo entre Cruzeiro e Inter, a gente vai ver que, com base nas oportunidades criadas, a expectativa, né, para um número bem grande de jogos, aí eu simulei 10 mil jogos com as mesmas finalizações do jogo real, a expectativa era que o Cruzeiro marcasse vencesse 56% das partidas, 28% delas daria empate e apenas 16% delas daria vitória do Internacional. Então, usando esses percentuais, a gente chega numa pontuação esperada para o Cruzeiro de 2 e uma pontuação esperada para o Internacional de 0,8. Então, a gente vai ver, né, rodada após rodada, que os times vão fazendo mais pontos do que o esperado ou menos pontos do que o esperado de acordo com as oportunidades que eles criam. E aí, com isso, a gente vai conseguir montar uma classificação que a gente já vai olhar para perceber que times que estão indo melhor do que o esperado e que times que estão indo pior do que o esperado. Então, agora você pode olhar aqui se o resultado do jogo do teu time foi muito discrepante em relação às oportunidades criadas pelo teu time e pelo adversário, e também olhar para a pontuação esperada com base nessas oportunidades criadas, qual seria a pontuação esperada para o teu time nessa partida. E aí, usando essa questão da expectativa de pontos, né, para cada uma das partidas, eu trago aqui uma classificação do campeonato que está baseada aqui na pontuação real, né, está ordenada aqui com base na pontuação real, mas eu também trago aqui a pontuação esperada de cada um dos times com base nessas simulações aí, só que agora eu mostrei só para essa 32ª rodada, mas aqui na classificação eu faço essa análise para todas as rodadas. Então a gente vê aqui, por exemplo, o Botafogo, que ele deveria ter, com base nas oportunidades que ele criou e deixou seus adversários criarem, ele deveria ter algo em torno de 43,6 pontos no campeonato. E essa diferença para os 59 pontos que ele tem na realidade é de 15,4. Então isso mostra que o Botafogo está indo muito melhor do que o esperado, em termos de pontuação, e como eu tinha falado anteriormente, isso vai se basear em duas coisas, que é os atacantes finalizando melhor do que o esperado. Então a gente tem o exemplo do Tiquinho Soares, né, que consegue marcar mais gols do que o esperado, e também um bom desempenho dos goleiros. Então, por exemplo, no Botafogo a gente tem o Lucas Perry, que é notadamente aí um goleiro que está indo muito bem no campeonato, e ele também consegue tomar menos gols do que o esperado. Então, um bom desempenho no ataque e um bom desempenho do goleiro do time fazem com que empates possam se transformar em vitórias, derrotas possam se transformar em empates ou vitórias, e aí os times vão conquistando mais pontos do que o esperado, com base nas oportunidades que eles criam e que eles deixam seus adversários criarem. E um outro exemplo aqui que a gente pode olhar é o América Mineiro, que na realidade tem 21 pontos, mas a expectativa com base nas oportunidades que ele cria e deixa seus adversários criarem nas partidas, era de que ele tivesse aí 39,8 pontos, uma diferença bem grande aqui, de praticamente 19 pontos a menos para o América. Aqui do lado, eu trago essas informações aqui em forma gráfica para ficar mais fácil de visualizar. No eixo vertical aqui, a gente tem os times ordenados pela classificação real, então a gente tem aqui o Botafogo empatado com o Palmeiras, aí logo abaixo o Bragantino, depois Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e assim por diante, até chegar em Coritiba e América. E esse deslocamento lateral, né, seja para o lado direito desse gráfico, seja para o lado esquerdo, vai representar o número de pontos que os times têm a menos do que o esperado. Então vou dar uma limpada na tela. Então a gente vê que Botafogo e Grêmio, por exemplo, estão aqui mais do lado direito, porque eles têm um número de pontos bem alto a mais do que o esperado, aqui na casa dos 15, entre 15 e 18 pontos. Aí a gente tem aqui um segundo pelotão, aqui, vamos dizer, de times que tem ali próximo de 6 a 9 pontos, né, de 5 a 9 pontos a mais do que o esperado, que são Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. A gente tem aqui um grupo de times que tem mais ou menos a mesma pontuação do que o esperado, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E a gente tem aqui depois um segundo grupo com uma pontuação já um pouco maior, né? Só que negativa, vamos dizer assim, tem menos pontos do que o esperado. Depois a gente tem aqui Coritiba e, disparadamente, aqui o América é o time que tem menos pontos do que o esperado. Eu
trago aqui uma outra visão, que a gente vai reordenar aqui, reclassificar os times com base na pontuação esperada. Então agora aqui o critério de classificação está nessa coluna aqui. Então a gente vai ver o Palmeiras seria o líder, e na prática ele é o segundo colocado. O Bragantino seria o vice-líder, e na prática ele é o terceiro colocado. E a gente tem aqui, por exemplo, o São Paulo fechando o top 3, sendo que na verdade ele é o 10º colocado. E aí o gráfico aqui do lado, né, vai mostrar para a gente agora o número de posições a mais ou a menos que os times têm. Então no eixo vertical a gente continua aqui seguindo a classificação real do campeonato. E agora, quem está mais para a direita tem mais posições do que o esperado, e quem está mais para a esquerda tem menos posições do que o esperado. Então a gente vê que o Botafogo, por exemplo, nessa nova classificação, ele estaria aqui em 11º, e na verdade ele está em primeiro. Então ele tem 10 posições a mais do que o esperado. O Grêmio também tem 10 posições a mais que o esperado. Daí depois a gente tem o Inter aqui, que também tem muito mais posições do que esperado, e assim por diante, até a gente chegar aqui, por exemplo, no Vasco e no Cruzeiro, que são os times que pela classificação esperada, eles deveriam estar aí de 8 a 10 posições acima do que eles estão hoje. Então, bem mais afastados da zona ali, próximo da zona de rebaixamento do que eles de fato estão. E os times aqui que estão bem em cima dessa linha, na vertical, são times que estão na mesma posição do que a esperada com base na expectativa de pontos. Então, fechamos aí mais uma análise, né, dos jogos aí, classificação. Espero que vocês tenham gostado, e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!